Olá, turma, eu sou o professor André. Vamos continuar aqui na matemática, nosso estudo sobre educação ambiental na área de grandezas e medidas. Aqui vamos estudar a parte de medidas de áreas. Por que isso? Porque sempre encontramos várias formas geométricas no nosso espaço, ou seja, no nosso meio, e às vezes precisamos saber, por exemplo, como calcular a área, quantas pessoas cabem no local e tudo mais. Então, qual vai ser o nosso objetivo aqui com essa aula? Aprender o que é conceito de perímetro, o que é área, como aplicar o cálculo de perímetro e área e desenvolver o nosso pensamento lógico e utilizar as formas geométricas da matemática, ok? Lembrando também, pessoal, que as figuras geométricas planas são aquelas que ocupam duas dimensões e são conhecidas como bidimensionais. Vamos trabalhar aqui como círculo, triângulo, quadrado, entre outros, tá? Então existem várias formas aqui. Vamos lembrar também que se vamos trabalhar com medidas de área, vamos trabalhar também com medidas de comprimento, ou seja, as grandezas. Se estiver medido em metro, deverá ser em metro, se estiver em quilômetro e por aí vai. Se não tiver, nós temos que transformar. Do maior para o menor, você vai multiplicar de 10 em 10, caso seja perímetro, e dividir, se for do menor para o maior, de 10 em 10. E se for área, como a multiplicação é elevada ao quadrado, já que são duas medidas, você vai multiplicar de 100 em 100 ou dividir de 100 em 100. Bom, mas o que é perímetro? Perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Ou seja, perímetro nada mais é, pessoal, do que a soma do contorno da figura. Tá bom? E é só isso. E algumas figuras têm algumas fórmulas especiais. Se você não quiser somar tudo, você pode aplicar. Mas por que tendemos a aprender perímetro? Por exemplo, se eu quero saber qual material que eu vou utilizar para cercar um terreno ou costurar e tudo mais. Área, então, é tudo que estiver dentro do perímetro, tá bem? Ou seja, o espaço, a superfície, tudo que estiver dentro do contorno. Essa vai ser a minha área, tá bom? E por que nós devemos estudar a área? A área, pessoal, porque nós, por exemplo, podemos saber quantas pessoas cabem em determinado local, qual a quantidade de tijolos que eu vou colocar numa parede, por aí vai. E cada um também tem uma fórmulazinha especial, se você não quiser multiplicar duas medidas, por exemplo, o quadrado é lado ao quadrado, porque são lados iguais. Mas aqui nós vamos trabalhar, por exemplo, o retângulo. Por que o retângulo, pessoal? O retângulo é uma figura geométrica muito utilizada, por exemplo, na construção de casas, na construção de edifícios, terrenos, então ele é bem simples. E o retângulo, a forma do perímetro dele é perímetro igual a 2 vezes a base mais a altura entre parênteses. Se você não quiser somar todo o contorno, assim, passo a passo, só joga a forma. E a área, o que é? A base vezes a altura, ou seja, comprimento vezes largura. Tanto faz como ele vai te falar, é só você entender que ele vai multiplicar essas duas bases, tá? A partir do que eu sei o que é base e o que é altura, eu consigo fazer qualquer coisa. E vamos agora a umas atividades para desenvolver esse raciocínio, tá? Bom, aqui eu tenho, por exemplo, aqui o que o senhor André, ele tem um terreno retangular de 80 por 50 metros. E tem uma casa de 20 por 30. A pergunta é, quantos metros de arame ele vai precisar para circular esse terreno, já que ele vai dar 5 voltas, e qual é a área da casa? Bom, se ele vai dar 5 voltas, ou se ele vai circular, é o que? O perímetro. Ele escreva a forma do perímetro e eu vou substituir. A base vale 80, a altura vale 50. 80 mais 50, 130 vezes 2, 260. Logo, 260 metros. Mas isso é uma volta e ele vai dar 5 voltas de arame. Então vai ser 5 vezes o perímetro, logo vai ser o quê? 5 vezes 60, 1.300 metros, tá? E a área base vezes a altura, 30 vezes 20, 600 metros quadrados. Então aqui, lembrando, metro é uma distância para perímetro, metros quadrados é uma área, superfície para área, ok? Agora um desafio que eu passo para vocês do concurso que teve aqui em São Paulo. Ele tem um retângulo cuja a base vale x menos 17 e a altura vale x. O perímetro dele é 106 e eu quero saber o valor do lado maior, então sempre leiam. A forma do perímetro, vou jogar aqui. Então, perímetro igual 2 vezes a base mais a altura, entre parênteses. Vou substituir a base x menos 17, altura mais x, e eu faço aqui aquela soma da equação e a multiplicação distributiva. Terminando, letra de lado, número do outro. Bem simples, nós já sabemos fazer rapidamente. Agora aqui, por exemplo, nós vamos achar que o valor de x
resolvendo ele passo a passo, ele vai me dar 18. Opa, letra B. Não, pessoal, porque ele quer o lado maior, e o lado maior é x mais 17, ou seja, 18 mais 17, que vai dar 35. Ou seja, letra C é a resposta. Então, sempre leiam com atenção, tá? Agora aqui uma curiosidade. O Google Earth, ele traz uma ferramenta que você pode utilizar o perímetro e a área de qualquer lugar do planeta. Eu vou colocar, por exemplo, aqui no MASP, e ele vai me localizar aqui. Com o mouse, eu vou traçar os pontos em contorno do terreno para calcular o perímetro e a área dele. A partir do momento que ele me fecha, ele me fornece o perímetro e a área, lembrando, perímetro metro, área metro quadrado, ok? Bom, então o que nós vimos aqui, pessoal? Na grandeza de medida, nós vimos o conceito de perímetro e de área. Perímetro, o que é? Soma dos lados ou do contorno. A área, o que é? O espaço que está dentro do perímetro, a superfície. E por que nós utilizamos ele? Porque sempre encontramos, por exemplo, quantos metros eu vou utilizar para cercar um muro, quantas pessoas cabem dentro de um terreno, ou de um local de evento, por exemplo. Aprendemos a aplicar esses conceitos e é uma maneira bem simples, bem fácil para utilizar esses conceitos aqui, tá? Então, perímetro e área são grandezas simples, pessoal, ok? Perímetro, soma dos lados, área é o que? Tudo que tiver dentro. E aqui eu passo para vocês uma referência de canais para vocês estudarem em casa, beleza? Então, pessoal, obrigado. Isso aqui é bem simples, bem fácil. Meu nome é André e espero continuar com vocês na próxima para mais videoaulas.